Amém? Quantos estão com o coração aberto aqui? Amém. Quantos estão felizes de estarem aqui? Ah, eu tô, hein? Ah, eu tô. E lendo algumas coisas, né? Nós estamos vendo essa estatística aumentar de uma maneira assustadora. A Organização Mundial chegou a dizer, né, que dentro de alguns anos a depressão é a doença que mais incapacitará as pessoas. Mas eu vou dizer para vocês que hoje a gente está muito doido aqui, que eu acredito que sim, mas nós temos acreditado nesse lugar que estamos prestes a viver coisas incríveis em nossa vida. Eu ouso a não acreditar nas estatísticas, porque senão de nada me valeria crer neste livro. Eu acredito que se você prestar bem atenção, você vai ver que Deus tem algo muito poderoso para você. E nós falamos desse culto influenciadores, e eu lendo um pouco sobre influência. A influência, ela é o poder, ela é o controle. A influência, ela é a autoridade que algo ou alguém exerce sobre você. E é fato que nós temos muitas influências na nossa vida, sim. Às vezes eu estou lá na cozinha, fazendo comida, e basta deixar a televisão ligada 30 minutos, né? E você fica lá lavando louça e você fica naquele Discover Kids, que é uma benção, uma benção, uma benção. Daí a Nicole e a Manoel ficam na frente do Discover Kids, daqui a pouco eu só estou ouvindo as propagandas. Ah, de Barbie, ah, da LOL, ah, de Bebê Reborn, ah, não sei o quê. Daqui a pouco, dá 5 minutos, a Nicole, mãe, eu quero uma dessa. Querido, nós somos influenciados por tudo. Tem gente que não pode ver um comercial do McDonald's. Tem gente que não pode passar no McDonald's da avenida. Quando você vê aquele símbolo amarelo, seu estômago fala, Mac, fome de Mac. O William tá nessa vibe agora, mãe, tô com fome de Mac. Eu falei, sai pra lá, menino, fome de arroz, feijão, de bife, de batata frita, de carne moída, não tem, né? Tem gente que acha que no céu vai ter Coca-Cola, de tão santo que o negócio é. Na recepção do céu vai ter que ser Coca-Cola, pastora, porque vai ter uma... Vê aquele comercial da Coca-Cola caindo em cima do gelo, meu Deus, tem que ter Coca em casa. Eu não tomo refri, não sei. Mas como as coisas nos influenciam, é muito automático isso. É muito automático. E nós temos vivido realmente num tempo onde o externo tem exercido um poder, um controle de influência feroz em nossa vida. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está ali em Juízes. Capítulo 6. E deixa aberto aí em Juízes capítulo 6. Nós vamos, compartilhar algo rápido aqui, mas que eu preciso de muita atenção de vocês. Quando nós lemos aqui capítulo 6 de Juízes, nós estamos dentro de um contexto. E qual é o cenário aqui de Juízes capítulo 6? Vem comigo. Nós acabamos de sair do livro de Josué, o livro anterior ao de Juízes. E o livro de Josué é um livro de muitas conquistas. Na verdade, o livro de Josué é o livro onde o povo de Deus, o povo de Israel, ele conquista a terra a qual Deus havia prometido a essa turma que lutou muito. A essa galera que saiu do Egito, passou 40 anos no deserto e trocou a geração e tudo, e o povo sofreu, viveu milagre, e mar abriu e maná desceu, e era nuvem de fogo, e era não sei o quê, o pessoal viu assim coisas, viveu coisas intensas em Deus naquele deserto e conquistaram, entraram, venceram. Mas quando nós chegamos no livro de Juízes, é um livro onde algumas perdas começam a acontecer. Presta atenção aqui.
E esse povo que tanto lutou por essa terra e enfim entrou, aqui no capítulo 6 de Juízes, eles estão numa situação complicada. Aqui no capítulo 6 de Juízes, eles estão numa situação de medo, de desespero. Esse povo está assustado, esse povo estava sendo pressionado, assolado, amedrontado dentro da sua própria terra, que Deus havia dado a eles. Capítulo 6 de Juízes nos conta que os midianitas, eles roubavam, eles saqueavam, eles destruíam tudo que o povo de Israel plantava. Capítulo 6 de Juízes está nos dizendo que o povo de Israel começou a empobrecer por causa dos ataques dos midianitas. E então nós chegamos no versículo 2 do capítulo 6, que diz assim: os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Presta atenção aqui. O povo estava dentro da terra que eles lutaram para conquistar. Amém? O povo estava dentro da terra que Deus havia prometido que iria dar e deu a eles. Amém? O povo estava dentro de um lugar que era deles, com propriedade, com legalidade, que eles vibraram, se alegraram, lutaram, enfim, chegou. O povo estava dentro desse lugar no qual eles sempre sonharam. Eles saíram do Egito, andaram pelo deserto, tiveram experiências com a expectativa de chegar numa promessa. Eles estavam dentro da promessa. E quando eles chegaram na promessa, estavam lá dentro. De repente, Juízes 6 começa a acontecer. Um povo se levanta, começa a saquear, começa a roubar, começa a destruir. Eles começam a empobrecer naquilo que era para eles serem prósperos, naquilo que era para trazer alegria, abundância, felicidade, a terra que emana leite e mel, naquilo que era para eles estar sobejando, que era para eles estar dançando, celebrando, tocando tamborim, era para eles estarem em festa. Nossa, essa terra é nossa. E aí eles de repente estão oprimidos dentro do que Deus havia dado a eles. E não só com a sensação de opressão, o medo deles era tanto que o versículo 2 está dizendo a nós que eles começaram a fazer esconderijos nas montanhas, nas fortalezas e em cavernas. Olha o cenário. Não é assim que acontece com a gente? Você já lutou muito por uma coisa na sua vida? A galera aí é universitária, né? Eu estudei muitos anos, sou formada em Direito, mas assim, você estuda, né? Eu quero aquele emprego, e você se prepara, e você faz cursos, e você faz concursos, e você se esforça, você dá o seu sangue, seus amigos estão lá se divertindo, e você está lá suando, trabalhando, e daqui a pouco você consegue aquela vaga, você entra na empresa, você hoje está no lugar que você gostaria de estar, né? Talvez você pode estar num lugar melhor, mas você já está numa posição, mas de repente, quando você chega num lugar que você achou que fosse ser bênção, de repente você começa a se sentir o quê? Opresso. Quantas pessoas hoje, em cargos, em níveis de gerência, executivos poderosos, com depressão? Quantas pessoas poderosas tendo que pedir afastamento, porque parece que tudo que fizeram para conquistar, agora que chegaram e conquistaram, estão sendo oprimidos. E é nesse cenário que Juízes nos apresenta Gideão. E é sobre esse cara aqui que eu quero falar. No versículo 11, na parte B, vamos lá comigo. Diz assim, a parte B: Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Perceba uma coisa aqui. Gideão, ele estava malhando trigo no lugar errado. Por quê? Porque o alimento que ele precisava fazer para o seu próprio povo, para a sua própria família, precisava ser feito de uma maneira escondida, para que os midianitas não viessem e roubassem e saqueassem.
Então imagina, Gideão já estava trabalhando numa opressão, porque Gideão cresceu nessa pressão. Gideão aqui é resultado dessa opressão, desses ataques dos midianitas, desses esconderijos que acredito que Gideão, por morar ali, já sabia para onde ele poderia correr, e um ataque iminente, não tem assim? A sirene, o alarme vai tocar, e não sei o quê, o toque de recolher. Olha, quando tocar o toque de recolher, você já vai para sua casa, você já tem um plano de fuga, quando acontecer alguma coisa. Então Gideão já estava ali trabalhando, estava trabalhando escondido, para ninguém atacar ele. E de repente aparece um anjo ali, e fala, e aí? Poderoso guerreiro. Gideão teve dificuldade de acreditar nisso aqui. Gideão, a gente vai ver que ele teve uma dificuldade, porque como é que pode uma pessoa que está se escondendo, com medo, uma pessoa que está vivendo em opressão, ser um poderoso o quê? Guerreiro. E aí, eu quero dizer para você algo que pode destoar um pouco do que você acredita. Você sabe que você carrega algo poderoso dentro de você? Ou você já se sente um derrotado hoje? Se você for olhar para você hoje, porque eu já pedi aqui para você desconectar das pessoas que estão do seu lado, ok? Beleza? Tamo junto? Amém. Tamo junto? Amém. Eu vou fazer de novo. Tamo junto? Agora sim, agora vai. Então, será que se você olhar para o seu espelho hoje, e eu chegar para você e falar assim, poderoso guerreiro, você fala assim, eu? Você tem dificuldade de acreditar que existe algo poderoso dentro de você hoje? Você está se sentindo assim hoje, uma pessoa poderosa, que carrega algo poderoso, que carrega uma força? Talvez não. E a gente vê isso em Gideão. Porque Gideão reage a esse chamado. E a gente vai ver a reação de Gideão aqui no versículo 13, vamos junto. E ele diz assim, Senhor. Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. A reação de Gideão é muito clara. Gideão se sente abandonado. Não é assim? Gideão começa a falar assim, eu sou poderoso? Eu sou poderoso? Não, você está enganado. Porque é o seguinte, onde o Senhor está? Nossos pais contam tantos milagres, tantas maravilhas. E onde o Senhor está em meio a tudo isso que eu estou vivendo? O Senhor não está vendo o que eu estou vivendo? Não é isso que dá vontade da gente falar às vezes, querido? Vamos destronar aqui todo orgulho, amém? Não é isso que dá vontade a gente falar às vezes, quando você está passando por um problema na sua casa, no seu casamento, no seu serviço, no seu emocional, sabe, dentro de você. Não dá vontade de você olhar, fechar o olho e falar, Deus, você não está vendo? E os milagres que eram contados, o Senhor não está vendo? O Senhor, por acaso, Deus me entregou a essa geração? O Senhor não está vendo o que está acontecendo dentro de mim? Ninguém sabe, mas eu sei. E o Senhor não tem visto como eu tenho andado, como eu tenho caminhado, que os pensamentos que minha cabeça tem feito, o Senhor está vendo? E fica me chamando de poderoso. E vem essa pessoa aí no microfone dizendo que eu carrego algo poderoso. Só se for para tirar uma da minha cara. Gideão falou, o Senhor nos abandonou. O Senhor nos abandonou. Quantas vezes nós não nos sentimos abandonados por Deus? Quantas vezes você já pensou que Deus não está vendo? É isso que a gente faz, a gente acha que Deus não faz mais, que Deus não está mais, que Deus não realiza mais. E sabe por que a gente acha tudo isso? Porque a gente fala, Deus me abandonou. Mas a verdade não é essa. Existe algo que precisa mentir para você. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho dito isso aqui. É só eu ou você também sente que algo precisa que você desista?
Existe uma pressão que precisa que você desista. Todo dia ela quer que você desista. Desista da sua vida, desista do seu casamento, desista dos seus filhos, desista de dar um sorriso, desista de ter vontade de viver, desista da alegria. Sabe, parece que existe uma influência que vem e cerca você, que quer fazer você falir emocionalmente. Eu não posso ver jovens e adolescentes, homens e mulheres se jogando, se cortando e achar que isso é normal, querido. Nós somos feitos para nos levantar num tempo como esse aqui. Sabe por que eu sei disso? O médico virou para minha mãe grávida de 4 meses de mim, e falou: Zélia, esse bebê não tem coração na sua barriga. Aqui está a ficha para os seus remédios abortivos. Minha mãe virou para o médico e falou assim: eu vou fazer um novo ultrassom. Zélia, você não está entendendo? O bebê não bate mais o coração, tem 4 meses, com 1 semana esse coração devia estar batendo, Zélia. Eu vou fazer outro ultrassom. 32 anos depois, muito prazer, querido, eu estou aqui. Sabe por quê? Escute isso. Existe alguém interessado em matar os profetas da nossa geração. Porque se você não existir, fica mais fácil. Se você desistir, fica mais fácil. Se você desistir, a sua família desiste, os seus filhos desistem, o seu cônjuge desiste. Todo mundo vai desistindo depois que você desistir. E eu não vou ser a pessoa que vou deixar você acreditar que você é um fraco. Você não é fraco. Existe algo poderoso em você, e por mais que você não consiga acreditar em mim hoje, por mais que você ache que Deus abandonou você hoje, Deus não abandonou. Você só não está conseguindo ver Deus e não está conseguindo acreditar no que há dentro de você. Sabe por quê? Por causa que era o que estava acontecendo com Gideão. O que estava acontecendo com Gideão é que ele era filho de um pai. Quando ele fala assim, os milagres que os nossos pais contavam, sabe por quê? Esse povo, imagina que esse povo viveu com Deus. E de repente o filho dele começa a passar por essa opressão e fala: nossa, pai, tudo isso que está acontecendo é tão diferente do que o Senhor conta lá, né? Que Deus fez um deserto e tal, e vai, acontece, né? E o Deus que cura, um Deus que não sei o quê. Gideão, por causa da situação externa, presta atenção, Gideão não conseguia ver mais Deus como ele de fato era. E a gente faz isso, a gente se sente abandonado. É assim que você se sente hoje? Você se sente hoje assim? Eu não sei o seu nome, não sei a situação que você escuta, mas é assim que você se sente hoje, talvez, não tenha a quem recorrer, abandonado. Mas aí aquele anjo, ele dá uma resposta para Gideão, que eu gosto dessa resposta. Aí, eu gosto da resposta. Versículo 14, do capítulo 6 de Juízes. Diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você vá libertar Israel das mãos de Midian. Não, gente, espera. Deus vira para Gideão e fala assim: Gideão, ele tinha acabado de escutar uma reclamação. Você não está comigo, eu fui abandonado, não, olha só a situação, todo mundo querendo me matar, querendo me roubar, não estou passando fome, não tenho o que comer. Você tem força. Mas eu estou reclamando que você me abandonou. Com a força que você tem. Gente, peraí, qual era a força de Gideão? Fala para mim. 0. 0 força, 0. Imagine a pessoa dentro dessa situação, 0 de força. E Deus vira para o cara e fala assim: com a força que você tem, vá e liberte o povo. Esse é o nosso problema. O nosso problema é que nós somos tão afetados, tão influenciados com tudo. Querido, hoje dá medo de você ver jornal. A irmã Sueli estava testemunhando aqui. Tem gente que chega com notícia desnecessária. Misericórdia, querido. Uma das maiores influências na nossa vida é a pessoa que você escolhe caminhar. Sim ou não? Uma das maiores influências na nossa vida é a pessoa que você escolhe andar. Sim ou não? Se você anda com alguém que fala que tu é feio o dia todo, tu vai se sentir bonito? Eu já falei com meu marido: diga que eu sou bonita todos os dias.
planos, não só por um jornal, mas pelas pessoas que nós escolhemos caminhar. Reflete numa coisa comigo aqui. Seria possível hoje a incredulidade estar tão grande dentro de você? Porque veja, eu estava falando aqui no Bora Ser Feliz. Não é possível eu ter uma ótica da vida, né, que destoa tanto da sua. Porque assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim, a vida é incrível. A vida é um presente de Deus. A vida é um presente de Deus. Vocês já viram a praia, já viram o mar, já viram as montanhas, já viram o céu, já viram o sol. A palavra fala que a natureza manifesta a glória. Eu estava falando que os cientistas, os neurocientistas tentam explicar a vida, que o homem veio de uma explosão, do macaco, de não sei o quê. Ninguém consegue explicar como um ser humano cresce no ventre de uma mulher e nasce, né? E os ossos, e o cérebro, e a pele, e todo o sistema, sabe, neurológico. Querido, Deus fez isso para você. Deus fez isso para você como um presente. Agora, assim como Deus tem planos e faz planos para você, o diabo faz. O diabo faz. Eu já tive muitas sugestões de planos do diabo para a minha vida. Mas nós precisamos ter as direções, as placas de sinalizações certas para a nossa vida. Preste atenção nisso aqui. Talvez as pessoas com quem você caminha sejam placas que direcionam a sua vida. Eu estava compartilhando com algumas pessoas essa semana que a nossa vida ela é um processo, ela é uma viagem. E muitas coisas no meio dessa viagem nos angustiam, sim. Porque depressão sempre existiu, querido. Se você vai conversar com um profissional, um psicólogo, um terapeuta, eles vão dizer que depressão sempre existiu quando você se frustra com a perda de um ente, quando você tem uma tristeza profunda. Mas nós precisamos reagir a esse sentimento. Então todos nós temos um nível mínimo de depressão. Quando nós passamos por uma crise, quando nós passamos por um vale, quando nós passamos por uma situação difícil. Então a vida, preste atenção aqui. A vida nos reserva momentos de conflito. E eu estava compartilhando com algumas pessoas que é como se essa estrada da vida, você estivesse num carro. Nesse carro você coloca tudo dentro do seu carro, olha aqui. Você coloca tudo no seu carro que você vai precisar para chegar no seu destino e você está tudo feliz, hein? Não sei se alguém aqui já fez uma viagem que você dos sonhos, que você gostaria, e aí você começa a arrumar as malas, e você fala, não, agora vamos embora que eu vou lá para não sei onde. E você sai todo feliz e pega a estrada com a família cantando, com os amigos no carro. Quem aqui já viajou com amigo? É assim, né? Daí a gente põe os amigos no carro e põe um som alto e tal, até o destino final. Só que na vida não é assim. Porque às vezes, na nossa vida, os carros dão algum problema, sabe? No percurso. E às vezes você está todo animado lá no destino que você está indo. Ai, olha, eu estou com Deus, cara, vai dar tudo certo. Nossa, como a vida é um presente, daqui a pouco alguém grita lá no banco de trás. Não estou muito bem não. Tu viu aquilo lá? Não, eu acho que não é... E de repente coisas que você não espera acontecem. Pessoas começam a sair de dentro do seu carro. As pessoas que você nunca achou que fossem te deixar, nunca achou que fossem te abandonar, situações que você nunca achou que fossem acontecer. Existe uma parte da estrada que elas começam a acontecer. E é nessa parte que a gente se sente abandonado por Deus. É nessa parte que a gente fala como o Gideão falou assim, cadê os milagres? Cadê tudo? O Senhor me abandonou. Eu comecei a viagem com um monte de gente, com tanto entusiasmo. Olha como eu estou aqui, eu no meio da estrada. Você está onde da sua estrada agora? Onde você está na sua estrada? Quando Deus ele responde a Gideão, ele fala assim, com a força que você tem. Eu vou dizer uma coisa para vocês essa noite, uma missão que eu tenho. Eu preciso que todos nós possamos entender o que existe dentro de nós. Existem pessoas aqui, dentro dessas 4 paredes, suficiente para transformar a história de Cubatão.
E eu não aceito uma reportagem vir dizer para você que você não vai conseguir. Existem pessoas aqui suficientes para manifestar a vida que Deus nos deu. Se uma irmã encontrou a irmã Sueli e conseguiu fazer essa diferença, o que você pode fazer? Se uma pessoa que se compadeceu, que se moveu, que deixou de pensar em si porque a gente é egoísta. Querido, você quer mudar o mundo de quem? Só o seu. O céu é só para você? Sim ou não? Não. Todos vocês são importantes nessa noite aqui. Não existe ninguém mais do que ninguém. Ninguém mais importante que ninguém. Ninguém, querido. Todos nós precisamos chegar no mesmo lugar. Todos nós precisamos conseguir terminar a viagem. Então, existe um engano sobre a sua mente nesses dias. Eu trouxe alguns dados aqui, mas eu não quero ficar falando de quantos suicídios aconteceram, né? Desde o começo do ano, desde o começo do mês, não me interessa. Me interessa que você escolha viver a vida que Deus te deu de presente hoje. E o que é mais lindo nisso é que esse engano, às vezes, na nossa vida é tão grande. E a gente começa a acreditar nesse medo mesmo. Eu acredito que Gideão acreditava mesmo que ele não era um guerreiro poderoso. A gente começa a acreditar mesmo, querido. Porque um do lado cai, o outro do lado cai, o outro lado sai do carro. E na escola, na faculdade, né, a irmã estava compartilhando que na família dela já existiam outras situações. E quando você vê aquela situação ao seu redor, fala, meu Deus. E você assusta. Assusta porque parece que tudo nos influencia para a vida ser mais difícil hoje. Mas tem um pensamento de Deus que é algo que me traz muita esperança. Abra comigo em Jeremias. Jeremias 29 é um texto que eu gosto muito. Eu quero chamar um louvor aqui. Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Existem muitos planos, muitos que querem nos destruir. Mas preste atenção aqui, feche sua Bíblia. Se desarme, vem junto comigo. Existem muitas coisas que querem nos destruir. Eu digo isso com propriedade. Seriam tantos testemunhos e experiências que eu teria para contar aqui para vocês, que vocês às vezes podem estar pensando assim, essa pessoa fala tanto de vida, nunca deve ter passado por uma situação, né? Não dá tempo. Mas enfim, eu vejo pessoas enganadas. Gente, preste atenção. O problema não é nós temos momentos de dúvidas, de medos, de aflição. Não. Todos nós passamos por uma situação alguns meses atrás, né, amor? E o Felipe fez alguns exames e nós estávamos em casa quando ele pegou o resultado desses exames. E eu com as crianças, de repente eu vejo o Felipe, mudou o semblante dele e ele foi pro quarto. Daí me veio um negócio já, eu falei, acalmei as crianças. Eu entrei no quarto, o semblante do Felipe desconfigurado. E eu olhava para ele e falei, Deus me ajuda. Mas a notícia não foi boa, não foi. Era um momento de chorar. Todos nós
temos momentos de medo, de aflição, de sensação de derrota, de impotência. Todos nós. Eu não sei aonde a gente aprende a esconder isso. Deve ser quando a gente é pequeno e a mamãe fala assim: fala que gostou do presente. Gostou, né? Uma vez o William ganhou um tênis. Recebemos um casal em casa. O casal trouxe o tênis de não sei aonde. O William gostava muito do Homem-Aranha, do Homem-Aranha, do Homem-Aranha. De repente ele abre a caixa do tênis, um tênis do Capitão América. Eu falei: Deus, ajuda meu filho agora. Ele: eu não gosto de Capitão América. Eu falei: gosta sim. Você gosta. Talvez num momento desse, a gente leva para nossa fase adulta, né? Algo assim: tá tudo mal. Não, mas tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu sou vitorioso, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. A gente leva, né? Mas eu quero dizer para você que tá tudo bem não está tudo bem. Eu quero dar o direito de você chorar, gente. Eu quero dar o direito de você falar que tá tudo mal. Eu quero dar o direito de você falar assim: não tô bem não. Não tô forte não. Eu tô meio cansado. Olha, meu carro até parou no meio da estrada da vida, porque eu nem sei mais para onde eu vou. As placas não me sinalizam mais nada. Deus deve ter me abandonado. Daí é quando Deus vem aqui e fala assim: é nessa força que há em você que você vai vencer essa situação. Eu lembro que eu olhei para o Felipe e eu falei: vamos orar. E eu apresentei aquela situação ao Senhor, porque eu não podia dizer para não chorar. Eu não podia dizer, naquela hora eu não senti de dizer que Deus ia dar vitória. Sabe quando você não está forte? Você não está forte, você não está forte, você não está forte. Vamos orar. Deus, está aqui o relatório. Quantos estão me entendendo aqui? E você começa uma guerra, querido. A guerra de quem você acha que é, para olhar quem você realmente é. Não é assim? A gente pensa que a gente, jovem é assim, né? Adolescente, jovem, a gente está no auge da força, do vigor, da vida. Eu mando a minha vida mesmo. Eu vou para onde eu quero. Eu decido o que eu quero. Eu fiquei muito tempo na igreja, mas agora a vida é minha, porque a força da juventude, ela me dá a independência das minhas decisões. É um engano. Porque a vida não é só a juventude. A vida é uma viagem de honra, disciplina e uma caminhada com Deus. E o jovem que consegue entender, honrar e ser leal a isso, não é aqui nessa terra que ele vai colher. É que a gente quer honra nessa terra. A gente quer fruto nessa terra. A gente quer o melhor nessa terra. Mas às vezes não é assim. Então a gente entra nessas guerras e a gente fica fingindo, sabe? E Gideão estava assim. Mas o que Gideão mal sabia é que o anjo estava certo. O que Gideão mal sabia é que no versículo 12, quando o anjo falou assim: poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Se você andar alguns capítulos a mais, você vai ver que não foi com um grande exército, mas foi com as pessoas certas que Gideão venceu uma guerra. Talvez você não precise de muitas armas, mas hoje você precisa caminhar com pessoas certas, saber qual é a arma certa. E uma das armas, a irmã Sueli estava falando aqui, quanto tempo da vida dela ela arrastou, e um dia ela chegou a entender que a falta de perdão era uma das raízes que desencadeou tudo aquilo. Agora eu quero perguntar, olha para dentro de você agora, por favor. Fecha os seus olhos, olha para dentro de você.
Você consegue identificar alguma raiz? Talvez você tenha medo de expor, mas você consegue identificar? Uma situação que feriu. Talvez hoje você é essa pessoa aqui, que anda com sentimentos confusos, ouvindo coisas confusas. Olhe para mim aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já tenho falado isso aqui, mas eu vou repetir. Nós não estamos brincando quando as pessoas chegam para nós e dizem assim: eu estou ouvindo vozes. Vozes que mandam me matar. Vozes que dizem que eu sou um lixo. Vozes que dizem que eu não presto para nada. Eu estou ouvindo isso, pastor, eu estou ouvindo. E quando as pessoas falam isso para mim, eu já testemunhei aqui, para mim isso faz muito sentido, porque um dia, 2 anos atrás, eu estava dentro da minha casa, jantando, na mesa, com tudo desligado, tudo apagado, porque sossego de mãe de 3 filhos é ficar no silêncio. E eu estava lá, comendo minha comida, e de repente, eu ouço algo assim: por que você não se mata? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito alegre. Eu sou muito dinâmica, é meu temperamento, isso é meu. Eu nasci assim. Eu gosto de brincar, eu sou comunicativa. É algo que Deus me deu. Então aquilo não fazia sentido para mim. Eu falei, eu devo estar ouvindo alguma coisa errada. Vou continuar a comer. E pus mais uma colherada na boca e olhei para frente, a minha varanda, e aquela voz em bom som disse: por que você não se joga dali? Daí eu levantei da mesa, fiquei bem parada. E aí eu só consegui olhar para o lado, e pela última vez aquela voz disse assim: e essa família? Mata todo mundo. É diabólico ou não é isso aí? Nesse momento a atmosfera fechou. Sabe quando você está num lugar que você é de opressão? Talvez nem todos estejam entendendo a profundidade do que eu estou dizendo, mas eu sei que alguns estão, fiquem tranquilos. E quando você está num lugar de opressão, fechou a atmosfera naquela hora. Eu fiquei toda arrepiada. E eu só consegui estender minha mão para o balcão que estava atrás, pegar minha Bíblia. Essa Bíblia estava em cima do balcão da minha cozinha. E falei: Deus, eu não sou de fazer isso, o Senhor conhece o meu coração. Eu não sou de abrir a Bíblia e falar assim: Deus, fala comigo agora, 1, 2, 3 e já. Mas eu preciso que o Senhor fale comigo agora, porque eu não estou entendendo, eu não sei de onde isso vem, eu preciso discernir isso aqui. E eu sentei no meu sofá e abri a palavra. E resumidamente Deus falou ali um texto maravilhoso, ministrou no meu coração o que estava acontecendo. E no fim dessa conversa com Deus eu falei assim: Deus, mas e essa voz? Preste atenção aqui. E essa voz? Deus falou: Renata, essa voz é porque foram liberadas, preste atenção, potestades estão oficialmente liberadas para convencer as pessoas a se matarem. Existe uma guerra, Renata, e esta guerra é oficial, para que as pessoas desistam. E eu lembro muito bem quando Deus foi muito específico dizendo sobre líderes e mulheres. Líderes e mulheres. Então quando uma pessoa chega para mim e fala assim: pastor, é porque eu estou passando uma situação e isso vem na minha mente e eu ouço, faz todo sentido para mim. Talvez para você não, mas eu compartilhei isso agora com você. Então, você entende? O momento que nós estamos vivendo é um momento oficial de guerra. Pastor, eu não acredito nisso, nesse negócio de demônio, de anjo, de potestade. Você acredita no quê, querido? Você acredita que é normal uma criança de 14, 11 anos chegar num hospital na ala de queimados dizendo que ouviu uma voz para atear fogo no corpo todo? Eu vou dizer uma coisa para vocês: existe uma guerra oficial. Nós não estamos mais na questão assim, eu acredito ou não acredito. Nós estamos na situação assim: poderoso guerreiro, vai nessa força que há em você.
Mas que força que há em mim? Vai indo que você vai descobrir. Vai indo, Gideão. Vai indo, Gideão. Só confia em mim, só confia em mim. Só confia em mim. Talvez você olhe para dentro de você como Gideão, e não faz sentido. Deus está dizendo hoje para você que você tem força dentro de você. Você tem força, querido. Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que tem alguma coisa que quer destruir você? Porque você é uma ameaça. Porque se você entender quem você foi feito para ser, como o diabo tentou me matar. Olha, muito. Se já não bastasse na barriga da minha mãe, já quase morri afogada. Já quase me deu traumatismo craniano. Sabe por quê? Porque ele precisa matar os nossos profetas. Porque se você entender quem você foi feito para ser, vai ficar muito difícil. Porque daí as coisas vão vir e nada vai convencer você que você é fraco, porque você já sabe o que você carrega. Você já sabe o que está dentro de você. Você não é fraco, você é muito forte, querido. Você é muito forte. Talvez isso não esteja fazendo sentido para você, mas eu vou dizer para você: existe vida de Deus querendo ser liberada para você. Se o espírito de morte anda rondando você, nós repreendemos isso agora em nome do Senhor Jesus. Todas as cadeias, os grilhões, as amarras que prendem as almas emocionais, espirituais que caem por terra agora em nome de Jesus. Nós enchemos este lugar de vida de Deus. Nós somos embaixadores dessa vida. Não temos medo de pregar essa vida. O que há dentro de nós é muito mais forte do que as vozes que ouvimos. É muito mais forte do que as notícias que você assiste. Querido, por favor, você precisa acreditar nisso. Você não nasceu para desistir no meio do caminho. Não nasceu. A vida foi um presente para você, não é isso? Você já não é um milagre? Quem aqui é um milagre de Deus já está aqui? Eu sou. E ainda ficam tentando levantar para o milagre, para dizer, querendo matar ele a segunda vez. E tu vai deixar? Responde aí, tu vai deixar? Tu vai deixar? Não. Nós precisamos decidir não deixar. Deus não ia lutar por Gideão. Gideão precisava se levantar. Precisava esquecer os medos. Esquecer não, mas superar. Às vezes mesmo com medo, querido, vai em frente. Mas eu vou acreditar de novo numa pessoa. Tantas pessoas já me feriram. Continue acreditando em pessoas. Mas eu vou dar mais uma chance. Eles já me viram tantas vezes. Continue, porque nós não desistimos de pessoas. Nós não desistimos da vida, porque isso é um presente do Senhor a nós. Você não nasceu para viver amargurado, angustiado, oprimido, deprimido. Você nasceu para ser o povo mais feliz dessa terra. E por favor, é isso que eu venho lembrar você aqui. Você nasceu para ser feliz. Deus não vai pegar uma borracha e vai passar na sua mente para você esquecer de um abuso. Não. Tem como esquecer disso? Não tem. Mas tem como você se levantar, se posicionar e dizer: eu vou decidir acreditar na força que Deus disse que já há dentro de mim. Porque essa terra que Deus me deu, que é a minha vida, que Ele me deu como presente, como um cenário maravilhoso, para eu viver felicidade. Eu não aceito que midianitas venham roubar o que Deus me deu. Não aceite que midianitas toquem na sua família. Não aceite que midianitas toquem em seus filhos. Não aceite que midianitas toquem em seus casamentos, que saqueiem sua felicidade, que estourem sua alegria, que roubem sua paz. Se levante! Onde está a nossa força? Onde está a nossa resiliência? Deus só é Deus se atender aos nossos pedidos? Deus só é Deus se fazer o que nós queremos?
Deus é Deus e continua sendo Deus. Não importa a situação que estamos passando durante a nossa viagem, Deus é Deus e continua sendo Deus, é Deus.